Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Presidente Jair Bolsonaro autoriza estudo para privatizar os Correios. Rede Estadual de Educação de São Paulo terá novo calendário escolar com 4 períodos de férias a partir de 2020. Tentativa de furto de gasolina causa vazamento e deixa 5 pessoas feridas do Rio de Janeiro. Criminosos saqueiam casas de pessoas que tiveram que deixar região por risco de rompimento de barragem em Minas Gerais. Gripe suína africana ameaça criações de porcos na China. E exportadores brasileiros podem aumentar a venda de suínos. Estudo do Unicef revela que mais de 20 milhões de crianças por ano em todo o mundo deixam de ser vacinadas contra o sarampo. O problema foi criado por causa de campanha contra imunizações. Essas e outras notícias você acompanha em instantes do Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro autorizou um estudo para privatizar os Correios. Durante a campanha eleitoral, o presidente já mostrou sinais de que poderia privatizar a estatal. Hoje também, o Ministério da Educação anunciou que vai diminuir o investimento para as áreas de humanas. O presidente Jair Bolsonaro confirmou a intenção de vender os Correios na manhã de hoje. No Twitter, Bolsonaro disse que deu ok para um estudo da privatização dos Correios. Falou que é preciso rememorar para a população o fundo de pensão da estatal. O presidente disse ainda que a empresa foi o início do foco de corrupção com o mensalão, deflagrando o governo mais corrupto da história. Durante a campanha eleitoral, Jair Bolsonaro já havia sinalizado que poderia vender os Correios. A empresa tem mais de 350 anos de existência. Atualmente, mais de 100 mil funcionários trabalham na estatal. Após 5 anos seguidos de prejuízos, em 2017 e 2018, os Correios voltaram a dar lucro. O presidente da estatal, general Juarez Cunha, soube da possibilidade de privatização pela imprensa. Segundo ele, não houve até o momento conversa nesse sentido. Mas o diálogo estará sempre aberto com o governo por se tratar de uma empresa pública. O presidente Jair Bolsonaro também usou o Twitter para informar que o ministro da Educação, Abraham Van Traub, estuda descentralizar investimentos em faculdades de Sociologia e Filosofia, que são cursos da área de humanas. Bolsonaro afirmou que os alunos já matriculados não serão afetados. O assunto já havia sido abordado ontem, durante a live semanal do presidente. A função do governo é respeitar o dinheiro do pagador de imposto. Então, o que a gente tem que ensinar para as crianças, para os jovens, são, primeiro, habilidades de poder ler, escrever, fazer conta. A segunda coisa mais importante, um ofício que gere renda para a pessoa, bem-estar para a família dela, que melhore a sociedade em volta dela. Segundo o governo, o objetivo é focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte, como veterinária, engenharia e medicina. O Correio já foi uma boa empresa, teve o seu apogeu no regime militar. Caiu tanto que acabou sendo até palco do mensalão durante o governo Lula. O único defeito dessa privatização possível é que está sendo feita tardiamente. Pede-se não sejam enviadas flores ou coroas. E essa ideia de reduzir verbas para a área de humanas, reduzir o tempo, a presença de humanas no currículo escolar e universitário, deveria ser melhor pensada. A cultura, as artes, etc., sempre foram importantes na história da humanidade. Não podem ser descartadas sem mais nem menos. O presidente Jair Bolsonaro fez a primeira indicação para o Tribunal Superior Eleitoral. O escolhido foi Sérgio Banhos.
Mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo e mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Sussex, na Inglaterra, Sérgio Banhos já integrava o TSE como ministro substituto desde agosto de 2017. Agora, ele assumirá a cadeira titular de Admar Gonzaga. Um banho no espelho d'água do Palácio da Justiça foi a forma encontrada por índios para protestarem no acampamento Terra Livre, realizado todo ano na capital federal, para chamar a atenção para as causas indígenas. Entre outros pontos, os índios são contra as mudanças recentes na FUNAI, que antes era vinculada ao Ministério da Justiça e agora está com a agricultura. Não houve confronto. A Agência Nacional de Energia Elétrica passou a bandeira tarifária de verde para amarela em maio. No bolso, isso significa que cada 100 kWh consumido vai custar R$1. A justificativa para o reajuste é que o patamar da produção hidrelétrica já reflete a diminuição das chuvas. O ministro da Justiça e Segurança Pública defendeu a permanência do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, em sua pasta. Sérgio Moro participou hoje de um encontro com empresários em Belo Horizonte. Sérgio Moro disse que o objetivo é melhorar a atuação do órgão, que para ele é essencial no combate à corrupção. A declaração foi feita um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro dizer que não se opõe à volta do COAF para o Ministério da Economia. Mas, segundo Moro, o ministro Paulo Guedes deve cuidar da política macroeconômica. A minha posição é muito clara no sentido de que o COAF ele está melhor no Ministério da Justiça e da Segurança Pública do que na economia. O ministro Paulo Guedes é extremamente competente, né? Isso já deu mostras e isso é algo indubitável, mas o foco da economia é a política macroeconômica e microeconômica, mas principalmente no aspecto de retomar a alavancada energia da nossa economia. Na avaliação de Moro, é preciso focar na lavagem de dinheiro para um combate eficaz ao crime organizado. O ministro disse ainda que, com a redistribuição de cargos, aumentou o número de servidores no órgão de 31 para 64. Não se sabe que motivo leva o governo a pensar nessa transferência do COAF. Com certeza, a transferência vai alegrar e muito quem está ou poderá ficar na mira do COAF. Hoje pela manhã, o ex-presidente Lula foi entrevistado pela primeira vez após sua prisão em abril do ano passado. A conversa foi com os jornais El País e Folha de São Paulo. Durante a entrevista, que durou cerca de 2 horas, o ex-presidente chamou a sua condenação de injusta, disse que é inocente e que tem a consciência tranquila. Ele ainda se emocionou ao comentar a morte do neto Arthur, de 7 anos. A entrevista com o ex-presidente foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal no último dia 18, após uma disputa judicial que se arrastava desde setembro do ano passado. Lula usou a entrevista como palanque, especialmente para atacar adversários. Ele já foi condenado, é bom lembrar, em terceira instância, por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex de Guarujá. Tem outra condenação que é referente ao sítio de Atibaia, também por corrupção e lavagem de dinheiro. Além disso, ele está sendo processado em outras 6 ações criminais. Pela lei da ficha limpa, Lula está inelegível até o ano de 2038. 9 milhões de contribuintes ainda não entregaram a declaração do imposto de renda. O prazo termina na próxima terça-feira. Muitos brasileiros vão ter que tirar um tempinho no final de semana para prestar contas ao leão. A Receita Federal estima receber mais de 30 milhões de documentos. Todo brasileiro que recebeu mais de R$ 28.559,70 no ano passado é obrigado a declarar. Uma das novidades desse ano é a obrigatoriedade de informar o CPF de todos os dependentes. Quem perder o prazo pagará multa de, no mínimo, R$ 165. A penalidade pode chegar até 20% do valor do imposto devido. Nós todos brasileiros, você, eu, todo mundo, estamos sendo roubados pelo imposto de renda.
Desde 1996, a tabela do IR não é corrigida direitinho pela inflação. Assim, todo ano, o leão afunda mais uma vez a pata no seu bolso. Isso é uma vergonha. Dados do IBGE mostram que as mulheres ainda dedicam quase o dobro de horas em trabalhos domésticos na comparação com os homens. O Gabriel ajuda na faxina, lava a louça, cozinha e ainda cuida da filha de 7 meses. E olha que isso é só um pouquinho da rotina dele. Não só a questão da necessidade, você parar para analisar de uns tempos para cá, mudou muito o pensamento do afazer do homem. Hoje em dia tem muitas famílias que a mulher é quem toma as rédeas da casa e quem é a provedora da casa, entende? Se você ficou cansado só de olhar, é porque ainda não sabe do que a Elô, a mulher dele, tem que dar conta. Me ajuda muito, mas a maioria fica comigo mesmo. Ainda mais porque tem que arrumar as coisas, mais a Maia, tem que cuidar das coisas dela, roupa, comida e tal, aí fica tudo pra mim. A pesquisa do IBGE, Outras Formas de Trabalho, traduziu em números o que a gente acabou de ver com o Gabriel e a Elô. As mulheres fazem mais tarefas domésticas que os homens. Trabalham mais de 21 horas em média por semana em casa e cuidando de parentes, enquanto eles só empenham cerca de 11 horas. A pesquisa do IBGE também mostrou que no Brasil, ainda o tipo de serviço doméstico é dividido por sexo. Mais de 90% das mulheres cuidam da limpeza e da cozinha, enquanto cerca de 55% dos homens também são responsáveis por essas tarefas. O trabalho doméstico executado pela mulher, historicamente executado pela mulher, sequer é visto, enxergado como trabalho, porque ele não seria diretamente produtivo, não é remunerado e tudo mais, e seria uma tarefa que a mulher faz por amor, digamos assim, porque é essencial da natureza dela. Essa mentalidade colonial, ela tem aos poucos se desconstruído, mas ela ainda é muito predominante na sociedade brasileira como um todo. Nós vivemos numa sociedade machista, do ponto de vista histórico, e isso se reflete no mercado de trabalho, que é um preconceito que tem dentro de uma certa divisão histórica de atividades. Então a coisa tá feia. E vocês, homens, não adianta falar que compensam trabalhando fora de casa. A pesquisa mostra que, somadas as jornadas no escritório e em casa, a mulher ainda trabalha mais. Elas trabalham em média por semana mais de 53 horas, enquanto eles, pouco mais de 50. Eu grossei com ela, E a arrumação, não sei fazer muita arrumação da casa, aí ela faz. Vocês pagam as contas junto, por que não as tarefas de casa junto, né? Lá dividido, assim, não é à toa que estamos há 23 anos casados. Os juros do cheque especial e do cartão de crédito tiveram a 5ª alta seguida, informou o Banco Central. O do cartão chegou em março a 299,5% ao ano. É a taxa mais alta desde maio do ano passado. Já o do cheque especial, não é espacial, é especial, ficou em 322,7%. Vamos conversar com a comentarista de economia, Salete Lemos, que está mais para espacial do que para especial, como disse o Boris. O que o consumidor pode fazer para não cair nessa armadilha, Salete, de rotativo de cartão de crédito e cheque espacial? Temos de sair do espaço e voltar para o planeta Terra, né, Amanda? Boa noite. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. Nós sabemos, todos os brasileiros que estão com dívidas no cartão de crédito ou no cheque especial estão nessa situação porque simplesmente não conseguem pagar as contas do mês. Hoje, 1 em cada 4 usuários de cartão de crédito entrou no rotativo. Isso porque não consegue pagar a fatura do mês. O curioso é que, apesar de uma alta na inadimplência, né, no aumento das dívidas, os bancos têm se mostrado bastante liberais na oferta de crédito, cartão, cheque especial. Incrível! Puderam, com juros de 300% ao ano, espaciais, até eu. E olha, a taxa de juro oficial no Brasil, gente, é de 6,5% ao ano, 6,5%.
Cheque especial, cartão de crédito 300% ao ano. É uma loucura. Se você deve hoje no cheque especial R$1.000, daqui 6 meses você vai estar devendo R$2.000. É seríssimo. Portanto, a principal dica é pesquise. Pesquise, se informe sobre outras formas de tomar dinheiro emprestado, gente. Existem outras formas de crédito que cobram juros muitíssimo menores. Tem de pesquisar, tem que negociar, tem que conversar. Tem que tirar o bumbum da cadeira e ir à luta, tem que buscar outras opções, crédito pessoal, crédito consignado. Tá com o celular aí? Tá na mão? Procura aí. Fintech, isso. F de faca, I de idiota, N de navio, T de tatu, E de Ernesto, C de cachorro, H de hoje. Fintech. Anotou aí? Muito bem. São empresas de crédito que não estão vinculadas a banco e que emprestam dinheiro cobrando menos da metade do que é cobrado pelos bancos. São os chamados bancos do futuro. Gente, já estão espalhados pelo mundo todo. Pesquise, você vai se surpreender. Boa noite. Esse spread bancário, né, continua sendo a maior incógnita do planeta. Essa conta, para mim, nunca fechou. Nenhuma equação justifica a diferença nem entre explica. a taxa básica de juros e que os bancos 6,5 é a taxa de juro, Boris. 300%, de 6,5 para 300, gente... É mágica. Obrigado, Salete. Um surto de peste suína africana na China, que é o maior produtor de carne de porco do mundo, pode ampliar o espaço brasileiro no mercado asiático. A China produz por ano cerca de 54 milhões de toneladas de carne de porco. O país é o maior produtor mundial. Mas um surto de peste suína africana tem causado graves prejuízos à economia chinesa. A doença não tem cura, mas não há risco para as pessoas. Criadores foram obrigados a abater mais de 1 milhão de porcos por lá. Significa uma perda de 20% na produção de carne, ou seja, 10 milhões de toneladas a menos. O Brasil é o quarto maior exportador de carne de porco. Exporta cerca de 600 mil toneladas por ano, mas tem capacidade de comercializar até 1 milhão de toneladas por ano. Como o porco demora de 5 a 8 meses para chegar ao ponto de abate e ainda são poucos os frigoríficos que têm habilitação para exportar para a China, fica difícil para o Brasil aumentar a oferta de carne suína assim de imediato. Uma das consequências é o aumento da procura chinesa por outros tipos de carne. Desde o ano passado, o gigante asiático passou à Arábia Saudita e é o maior importador de aves do Brasil. Nós teremos que produzir mais carne, seja ela carne suína ou carne de aves, para responder a essa necessidade da China, que agora vai se apresentar provavelmente de uma maneira bem severa a partir do segundo semestre. O reflexo dessa crise na Ásia e da alta demanda pelas nossas carnes pode ser bom para os negócios aqui, mas também deve pesar no bolso do consumidor brasileiro. Quando você começa a ter esse parâmetro da carne suína, da carne dos frangos também sendo cotados em moedas internacionais, obtendo uma cotação internacional, vai ocorrer o mesmo fator, vai ter um ajuste lógico que em cima de variável cambial que você vai ter um desbalanceamento desse mercado. Concordo que nessa questão de preço pode sim haver uma afetação nesse sentido. Tem açougue por aqui que já precisou repassar o aumento para o consumidor. A gente tem uma expectativa que sim, deve aumentar sim agora no final do mês de abril para o comecinho do mês de maio. Os frigoríficos maiores já repassaram um pouco desse aumento já. E tem a expectativa também o começo do mês de maio, agora tem o Dia das Mães, que deve aumentar um pouco a demanda também, a procura. É um absurdo, né? Porque você mantém o outro país e acaba deteriorando o nosso aqui, né? Olha, preocupa muito, né? Porque o brasileiro, ele não vive sem a carne. Segundo a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para aumentar ainda mais os negócios entre os países, a China deve enviar uma missão ao Brasil. Os técnicos chineses vão inspecionar unidades produtoras de carnes. E no mês que vem, a ministra viaja à Ásia. Em nota, o Ministério da Agricultura esclarece que está intensificando a fiscalização em portos e aeroportos para evitar que animais ou produtos contaminados com o vírus que causa a peste suína
entre no país e atinja o rebanho brasileiro. A Rede Estadual de Educação de São Paulo terá um novo calendário escolar com 4 períodos de férias a partir de 2020. Agora, os estudantes e professores terão uma semana de recesso em abril, 2 semanas de férias em julho, 1 semana de recesso em outubro e os 30 dias entre dezembro e janeiro, que permanecem como era antes. De acordo com o governo de São Paulo, os 200 dias letivos previstos por lei estão garantidos e os 4 períodos de férias vão melhorar o nível de aprendizagem dos alunos. Quanto às escolas municipais e particulares, cabem a elas aderir ou não à mudança. As redes municipais que já tinham recessos escolares mais curtos no meio do ano e que estes municípios poderão aderir ao novo calendário estadual 2020 e unificando os cronogramas e conciliando os períodos de férias. Igualmente, a rede privada, se desejar, poderá também seguir o mesmo modelo do Estado de São Paulo. O proprietário da Dolly conversou com a nossa equipe e explicou como foi a aquisição de um terreno em São Lourenço da Serra, no interior de São Paulo, e se defendeu das acusações de crime ambiental. Tudo que tinha que ser reflorestado, foi reflorestado. Então, eu não sei de crime ambiental. O Ministério Público de São Paulo denunciou Laerte Codonho por desmatar uma área de preservação permanente na cidade de São Lourenço da Serra, no interior paulista. O terreno adquirido pelo empresário tem, no total, mais de 174 mil metros quadrados. De acordo com o Ministério Público, Laerte e outras 11 pessoas teriam destruído quase 6 hectares de Mata Atlântica para construir uma distribuidora de água mineral. A denúncia também afirma que o executivo pagou propina para fazer a obra e pede a prisão preventiva dele. O caso foi julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou o pedido de prisão. O juiz entendeu que não há razões para que o empresário responda atrás das grades. Na decisão, o juiz Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira afirma que os crimes narrados na denúncia foram praticados sem violência ou grave ameaça, o que afasta a necessidade de prisão. O texto diz que não se pode afirmar que Laerte tinha conhecimento e concordava com os atos praticados, e ainda aponta que não ocorrem delações que pudessem ratificar a atuação do réu nos sucessivos crimes. Laerte Codonho afirma que agiu dentro da lei. 2 escrituras, uma escritura da fonte, ou seja, para eu poder explorar a água, né? E outra escritura do imóvel. E existia autorização para a implantação de uma indústria de envase de água mineral. Eu pedi para que as pessoas fizessem a consulta se poderia ampliar o terreno. E foi falado que sim, desde que houvesse uma compensação ambiental. Executivos do Odebrecht da Andrade Gutierrez delataram que o senador José Serra e outros políticos do PSDB paulista receberam 97 milhões de reais em propina por meio de contratos de obras de infraestrutura do governo do estado. A Justiça Eleitoral e as forças-tarefa da Lava Jato em São Paulo e Curitiba apontam que Serra teria sido o maior beneficiado no esquema. Segundo os delatores, ele recebeu cerca de 39 milhões de reais para a Caixa 2 de diferentes campanhas. Os processos de improbidade administrativa que correm no Tribunal de Justiça de São Paulo foram obtidos pela reportagem do portal UOL. Além do senador, são citados nas delações o ex-governador Geraldo Alckmin e o ex-senador Aloysio Nunes Ferreira, ambos do PSDB, e Gilberto Kassab, ex-prefeito da capital paulista, hoje no PSD. Executivos das 2 empreiteiras assumiram que participaram da formação de cartel para ganhar e dividir lotes da licitação do trecho sul do Rodoanel, obra viária na região metropolitana de São Paulo. Paulo Preto, ex-diretor da Dersa, foi o primeiro condenado neste caso, que possui dezenas de investigados em diversos inquéritos. Em nota, Serra negou as acusações e espera que tudo seja esclarecido. Kassab também negou ter recebido qualquer propina das empresas. Aloysio Nunes e Geraldo Alckmin não responderam. Um ex-funcionário do Senado ameaçou antigos colegas de trabalho e foi perseguido pela polícia. Uma das principais avenidas da capital federal precisou ser interditada.
Demitido do Senado ontem, o homem identificado como Paulo Martins teria ido ao local tirar satisfação com ex-colegas. A Polícia Legislativa foi chamada e ele fugiu. Acionada, a PM deu apoio. O veículo que Paulo dirigia foi parado após ter o pneu furado por tiros. Cercado, ele resistiu a se entregar. Segundo a PM, o homem dizia estar armado. Após 1h30 de negociação, Paulo deixou o carro depois da chegada de um parente. No veículo não foi encontrada nenhuma arma de fogo. Foram localizados apenas armas brancas e bebida alcoólica. Detido, ele foi levado para a delegacia. O advogado de Paulo afirmou que tudo não passou de um mal-entendido, que ele não ameaçou os ex-colegas e não parou o carro antes porque não percebeu que estava sendo perseguido. Um homem morreu depois de ser baleado enquanto dirigia na zona sul de São Paulo. Foi por volta das 7h15 da manhã, nessa avenida movimentada, que os disparos assustaram quem passava por ali. Com medo, moradores não quiseram gravar entrevista, mas disseram que foram cerca de 5 tiros. O comerciante José Aécio do Nascimento Cunha, de 49 anos, foi baleado na região da cabeça e pescoço enquanto dirigia e morreu no local. No carro também estavam a mulher, 2 filhos e uma neta dele a caminho da escola. Em seguida, José Aécio seguiria ao trabalho. Ele estava com R$6 mil no bolso para pagar o aluguel do comércio, mas nada foi roubado. Nenhum dos familiares ficou ferido. Eles também não quiseram falar com a imprensa. De acordo com as investigações, o carro da vítima veio por este lado da avenida, fez o retorno aqui para frente e assim que virou, 2 pessoas em cima de uma moto passaram atirando contra o motorista. A motivação do crime está sendo investigada. Os criminosos fugiram. Imagens de câmeras de segurança devem ajudar na investigação. A polícia acredita em execução, mas os parentes negaram o conhecimento de qualquer ameaça. A diretora de uma escola particular de Curitiba foi indiciada hoje pelo crime de tortura, que é castigo, no caso dela, castigo contra alunos. O inquérito foi finalizado com base em vídeos que mostram a diretora Jussara Pazin, de 64 anos, chacoalhando e agredindo crianças. As gravações foram entregues à polícia por funcionários da escola. Em uma delas, a diretora, ao lado de 2 crianças pequenas, chacoalha e empurra a cabeça de uma delas, enquanto passa uma pomada na outra. Depois, dá tapas no rosto de uma menina indefesa. Num outro vídeo, ela aperta uma criança deitada no chão que contorce as pernas. O indiciamento também foi baseado em depoimentos de alunos e ex-alunos da escola. A defesa de Jussara afirmou que ela não praticou nenhum crime, especialmente o de tortura. Moradores de Barão de Cocais, que estão vivendo em hotéis e com familiares por causa do risco de rompimento de uma barragem da Vale em Minas Gerais, tiveram as casas invadidas por bandidos. 8 residências foram invadidas pelos criminosos. Impedida de entrar na própria casa, uma das vítimas gravou a situação que encontrou. Reviraram tudo, olha. Arrancaram gavetas. Olha a situação do guarda-roupa, gente. Não ficou peça sobre peça. A televisão não está mais. Os moradores viraram bandidos. Os moradores não podem entrar, não. Mas, em compensação, a bandidagem pode. Entra e faz o que quer. Só nesta casa, os criminosos deixaram um prejuízo de R$8 mil. Os arrombamentos foram na madrugada de hoje. Apesar da interdição, revoltados, alguns moradores decidiram ir até os imóveis para retirar objetos pessoais. Queremos mostrar para todo mundo a indignação da comunidade. Roubaram várias coisas, tiraram tudo que eles podiam carregar, reviraram em busca de valores e a situação é, infelizmente, disso aqui, ó. Olha o estado do São Geraldo neste momento. Em fevereiro deste ano, 500 moradores foram retirados de suas casas devido ao risco de rompimento da barragem na mina de Gongo Soco. A maioria está alojada em hotéis de cidades vizinhas. De acordo com a Polícia Militar, há bloqueios nas principais vias de acesso ao bairro e a segurança é feita por agentes da Vale, que ainda não se pronunciou sobre o caso. A Polícia Civil de Pernambuco apresentou hoje 4 homens suspeitos de matar o dono de um parque aquático da região metropolitana do Recife.
Os suspeitos seriam integrantes de uma milícia que atuava no distrito de Xande Cruz, município de Paudalho, região metropolitana do Recife. Segundo a polícia, um dos criminosos estudou a rotina da vítima e teria até frequentado o parque aquático do empresário. As investigações apontam também que a quadrilha queria dinheiro e as armas que Mário Cavalcante Júnior colecionava. As pessoas que de Xande Cruz nos levaram até a granja, onde ali a gente encontrou uma metralhadora, uma 12 e a arma da vítima. E aí a gente ainda vai continuar com outras diligências para chegar aos demais suspeitos. O empresário tinha 78 anos e morava em uma casa do condomínio Águas Finas, a 37 quilômetros do Recife. Pelo menos 15 homens invadiram o local na madrugada da última terça-feira. Essa foto mostra um dos criminosos se aproximando da mansão. De acordo com os empregados da casa, Mário reagiu. Houve troca de tiros. Ele foi baleado e morreu no hospital. Um vazamento de gasolina deixou 5 pessoas feridas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Bandidos tentaram furtar o combustível de um duto, mas deixaram a mangueira no local. Os moradores do bairro Parque Capivari, área rural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, tiveram que sair de casa às pressas, ainda de madrugada. A gente foi acordado pelo cheiro forte que incomodou a gente. Não é a primeira vez que acontece não, mas dessa vez fez medo da gente. E veio aquele fumaceiro e aquele cheiro forte, a gente tivemos que sair voado de casa. Minha esposa chegou até a desmaiar. Os criminosos tentavam roubar o combustível. Como não conseguiram, deixaram o local sem retirar a mangueira. O duto perfurado pertence à Transpetro, subsidiária da Petrobras responsável pelo transporte dos produtos, e fica a 2 metros de profundidade. Tem 364 quilômetros e vai até o município de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Faz a perfuração no duto, ali ele é colocado uma mangueira e ali colocado uns guinchos. Acredito eu que o vazamento o bombeamento foi tão forte que os meliantes largaram, os indivíduos que fizeram a perfuração, largaram a mangueira vazando. E os moradores só sentiram o fato quando já estava muito fora do controle. A gasolina se espalhou pelo terreno, queimando plantas e animais. 5 pessoas ficaram feridas. Eu fiquei a noite toda sentindo aquele cheiro forte e a minha sorte é que eu não desmaiei. Segundo a Transpetro, a gasolina que vazou é do tipo A, mais forte e mais pura, e que não pode ser comercializada em postos. Por não ter passado ainda pelo processo de refino, o risco de queimaduras ao entrar em contato com o produto é maior. O potencial de dano da gasolina foi comprovado quando este agente da Defesa Civil tentou resgatar uma galinha. A luva que ele usava derreteu. O vazamento também provocou risco de explosão. Os bombeiros isolaram a região a 1 quilômetro de distância. A Secretaria Municipal de Saúde anunciou que vai multar a Transpetro em até 17 milhões de reais pelo acidente. E o repórter Tony Vendramini tem mais informações sobre esse caso ao vivo do Rio de Janeiro. Boa noite, Tony. Como é que está esse local agora? Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Segundo a Transpetro, o vazamento já foi controlado pelos cerca de 70 profissionais que trabalham no local. O risco de explosão também já diminuiu muito. De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, 17 pessoas de 4 famílias ficaram desalojadas, mas todos devem voltar para casa já até o início da tarde de amanhã. Das 5 vítimas, 2 foram atendidas e liberadas no local. Olavo Pacífico dos Santos e Antônio Martins da Silva continuam internados no Hospital de Saracuruna em estado estável. Já a menina Ana Cristina Pacheco teve 80% do corpo queimados e também segue internada, mas em estado gravíssimo. Do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. A Petrobras anunciou agora há pouco uma nova rodada de venda de ativos. Entre as ações está a redução da participação na BR Distribuidora e a venda de 8 refinarias. Segundo a empresa, o reposicionamento vai dar maior competitividade e transparência ao segmento de refino no Brasil. Presentes em 11 cidades do Brasil, os patinetes elétricos ganham adeptos todos os dias. Mas em São Paulo, esse meio de transporte também tem causado preocupação, especialmente com a segurança. Isso porque bandidos estão utilizando os patinetes para realizar pequenos furtos na cidade. Um meio de transporte rápido e barato, em São Paulo, o patinete virou moda.
Mas a novidade também está sendo usada por criminosos para cometer pequenos furtos. É que os bandidos estão usando patinetes elétricos para realizar assaltos em áreas nobres da cidade. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, na região de Pinheiros foram registrados 2 casos de furto envolvendo esses equipamentos elétricos. Em um deles, um menor de 15 anos usou o patinete para render um ciclista na região da Avenida Faria Lima. Nos 2 primeiros meses do ano, 190 pessoas foram presas, suspeitas de assaltos na região. Na maioria das vezes, os criminosos contam com o descuido das vítimas. Aqui um exemplo, o professor Juliano mexe no celular no canteiro da Avenida Faria Lima, na maior tranquilidade, sem levar em conta o risco. Você tá aí brincando com você? Eu tô tirando uma foto ali. Não tem medo, não? Eu fico esperto. Mas qualquer descuido é fatal, né? Para Jorge Lordelo, especialista em segurança, os descuidos das vítimas acabam facilitando a vida dos ladrões. As pessoas ficam falando ao celular, totalmente distraídas, e o criminoso vê essa oportunidade, o patinete insere uma velocidade de 20, 25 km por hora e esse celular é retirado das mãos da vítima com extrema facilidade. Enquanto criminosos usam patinetes para cometer crimes, a Prefeitura está propondo usar da mesma moeda para combater esses crimes. Hoje o prefeito Bruno Covas anunciou que vai usar patinetes para patrulhar essas avenidas. Uma forma que agora a GCM tem de poder fazer a ronda pela cidade de São Paulo. Já tinha a GCM fazendo a pé, de moto, de carro. Agora eles vão poder também fazer de patinete. Em nota, as empresas responsáveis pelos patinetes na cidade de São Paulo não falaram sobre os assaltos envolvendo os equipamentos. E se você quer rever esta ou outra reportagem do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Acesse agora youtube.com/redetv. Todo mundo quer saber como vai ficar o tempo no final de semana. Nós vamos saber qual é a previsão com a Gabriela de França. Boa noite, Gabi. Isso mesmo, Boris. Boa noite para você, para Amanda. Ótima noite para você de casa. Olha, final de semana vai ser marcado pelas pancadas de chuva. Hoje voltou a chover em São Paulo. A chuva veio no meio da tarde, no centro da capital paulista. Olha só, vários pontos de alagamento. Toda a cidade entrou em estado de atenção e a gente percebe aí muito lixo pelas ruas, o que acaba contribuindo aí para esses pontos, né, para essas enchentes pela cidade. Bom, sábado vai ser aí com chuva que vai se espalhar por praticamente todo o Brasil. Só esse amarelão do mapa que vai escapar, então o tempo fica seco, ensolarado. Na Bahia, sul do Piauí, Tocantins, áreas de Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e algumas áreas do norte paulista. A chuva aumenta nas próximas horas entre o sul do Brasil, áreas do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. E as tempestades, gente, continuam no extremo norte do Brasil, em áreas do norte do Amazonas aqui. E nessa faixa, novamente, entre o Pará e o Rio Grande do Norte. Então, o alerta para temporal continua, muita chuva aí nessas capitais, Belém, Fortaleza e São Luís. Bastante chuva, portanto, né? Agora, no sul do Brasil, a formação de uma nova frente fria vai provocar bastante instabilidade, chuva desde madrugada por toda a região. E essa frente fria avança em direção ao sudeste no decorrer do final de semana. Por isso, na capital paulista, sábado e domingo vão ser aí com sol, calor, 28, 30 graus, mas a partir da tarde tem previsão de chuva que pode até ser rápida. Agora, na segunda-feira, o tempo muda, fica bastante fechado, a temperatura cai também. No Rio de Janeiro, sabadão de sol o dia todo, 34 graus. No domingo, 35, tem uma pequena chance de chuva, se acontecer vai ser rápida também. Na segunda-feira, o tempo fecha e chove a qualquer hora do dia. E já que final de semana está chegando, vamos ver como fica o clima em algumas praias. A gente começa pela Praia do Campeche, em Florianópolis. Ó, não vai dar praia não, viu? Chuva o dia todo e com raios. Agora, em Santos, no litoral paulista, Praia do Gonzaga, sim, o sol aparece o dia todo, vai dar para aproveitar antes da chuva que chega a partir da tarde. Em Salvador, Bahia, na praia de Itapuã, o sol predomina o dia todo, vai dar para aproveitar bem. E as temperaturas seguem altas por todo o Brasil, 36 graus de máxima em Boa Vista, 32 em Cuiabá, com pancadas de chuva no decorrer do dia. Chuva e sol,
chuva, sol e altas temperaturas, combinação ideal aí para a proliferação do mosquito da dengue. Por isso, nada de deixar água parada. O melhor jeito de combater a doença é prevenir. Então, tá aí algumas dicas. Certo, gente? Vamos ficar de olho. Obrigada, Gabi. Gabi. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. O norte de Moçambique foi atingido pelo ciclone Kenneth na tarde de ontem. É a tempestade mais forte já registrada na região, que há apenas um mês e meio foi devastada por aquele outro ciclone que você deve se lembrar, o Idai. Uma pessoa morreu. Ventos de 220 km por hora derrubaram 90% das casas na ilha de Ibo, que fica próximo à costa moçambicana. A queda de um coqueiro matou uma pessoa em Pemba, a principal cidade do norte do país. Hoje, o ciclone Kenneth foi rebaixado para tempestade tropical, mas ainda provocava ventos de 70 km por hora. Fortes chuvas são esperadas para as próximas 24 horas. Em Comores, o ciclone também destruiu casas e matou 3 pessoas. Os moçambicanos ainda se recuperam dos danos causados pelo ciclone Idai em março deste ano, quando mais de 600 pessoas morreram e milhares ficaram desabrigadas. Mais de 20 milhões de crianças por ano em todo o mundo deixam de ser vacinadas contra o sarampo. É o que revelou um estudo do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Quem mostra é a correspondente Luciana Camargo. Segundo o Unicef, sistemas de saúde precários, o descaso e até mesmo campanhas contra as vacinas fizeram com que quase 170 milhões de crianças em todo o mundo deixassem de ser imunizadas contra o sarampo entre 2010 e 2017. Países de baixa renda e com pouca infraestrutura, como Nigéria, Índia e Paquistão, lideram a lista de nações que menos imunizam. Mas o problema também atinge os ricos, como França e Inglaterra. Aqui nos Estados Unidos, onde a vacinação não é gratuita e uma dose pode custar até R$400, pelo menos 2,5 milhões de crianças não receberam nem a primeira injeção nesse período. São necessárias 2 doses para evitar o contágio. E o resultado está sendo visto agora. Só nos 3 primeiros meses do ano, 695 dos cerca de 110 mil casos de sarampo no planeta foram registrados em território americano, um recorde em quase 20 anos. São 2 surtos da doença por aqui, um no estado de Washington e outro concentrado nas comunidades judaicas ultra-ortodoxas do subúrbio de Nova York, que por motivos ideológicos não vacinam os filhos. Autoridades pressionaram os pais, cobraram multas e fecharam creches. O problema foi parar no tribunal, mas os números da doença não param de crescer. Recentemente, 2 mulheres grávidas foram contagiadas. O sarampo pode causar abortos espontâneos e natimortos. E mesmo com os cuidados médicos modernos, o vírus é altamente infeccioso. Mata cerca de 90 mil pessoas por ano. A vacina é considerada segura e 97% eficaz. A preocupação também chegou à Casa Branca e o presidente americano Donald Trump fez um apelo em favor da vacinação. O Unicef lançou uma campanha nas redes sociais para conscientizar a população mundial e cobrar ações efetivas dos governos. Proteja sua criança. Vacine-a. Você pode salvar sua vida. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. Olha, vacina não faz mal nenhum, ao contrário do que apregoam ignorantes e desinformados. Vacinas salvam vidas. A Justiça do Peru analisa se permite que o ex-presidente do país, Pedro Paulo Kuczynski, fique preso em casa. O Ministério Público deu parecer favorável ao pedido da defesa. Os advogados alegam que Kuczynski está com a saúde debilitada. A defesa apresentou um laudo da clínica onde Pedro Paulo Kuczynski está internado, apontando que o ex-presidente foi diagnosticado com taquicardia ventricular esporádica e pode sofrer uma morte súbita. Os advogados querem que Kuczynski fique preso em casa e receberam o aval da promotoria. A Justiça deve decidir se acata o pedido da defesa em até 48 horas.
Kuczynski é investigado por suposto envolvimento no escândalo de corrupção da Odebrecht, no Peru. Ele está preso desde o dia 10 e foi internado uma semana depois. O ex-presidente cumpre prisão preventiva de 3 anos. O Brasil ocupa o 4º lugar no ranking mundial de acidentes de trabalho. A cada 48 segundos é registrada uma ocorrência. Em Minas Gerais, uma empresa adotou tecnologias que prometem revolucionar a segurança dos funcionários. A função do Rodney na linha de produção exige muito esforço físico. Além de carregar peso, ele passa boa parte do tempo assim, em posições que podem lesionar a coluna. O desgaste só diminuiu com o uso do chamado exoesqueleto. Leve e de fácil adaptação, o equipamento acompanha os movimentos do corpo. Agora eu consigo trabalhar até 4 horas com o exoesqueleto, o horário que eu trabalho, e não sinto nada. No final do dia não tem incômodo nenhum desconforto. A simulação virtual também se tornou uma grande aliada. Aqui é possível identificar e corrigir antecipadamente problemas de postura que o funcionário pode ter quando um novo modelo de veículo vai começar a ser produzido. Se você tem pontos vermelhos, está mostrando que você tem uma condição de estresse maior para aquela articulação. Se você tem uma condição verde, é uma condição melhor. Segundo o anuário estatístico produzido pelo Ministério da Fazenda, foram registrados quase 550 mil acidentes em 2017. Além de quase 10 mil doenças de trabalho. Já dados do Ministério Público do Trabalho mostram que nos últimos 7 anos foram registrados cerca de 5 milhões de acidentes em todo o país. Algumas tecnologias ainda estão em fase de testes. É o caso da termografia, bastante utilizada no Exército e na área esportiva. A partir de uma imagem térmica do funcionário, é possível evitar futuras lesões. As fotos são tiradas no início da jornada de trabalho. Até agora, 26 funcionários foram avaliados. A partir dessa avaliação, a gente opta em modificar o posto de trabalho dele para atender ele de uma forma mais confortável, dar mais bem-estar para ele, ou nós podemos optar em um tratamento específico para o empregado. Já para os ambientes de acesso restrito, a novidade é uma câmera de segurança com inteligência artificial. Aqui são feitos 2 tipos de monitoramento: reconhecimento facial e verificação dos equipamentos necessários, como capacete e luvas, por exemplo. Com esse software, nós garantimos preventivamente que o acesso seguro aconteça em todas as ocasiões. Tantas inovações mostram a preocupação cada vez maior com a segurança dos funcionários no ambiente de trabalho. A gente ganha como qualidade, a gente ganha como processo produtivo, mas nós ganhamos também como as pessoas que trabalham com a gente. A Assembleia Nacional da Venezuela denunciou hoje a prisão de um deputado opositor ao governo do presidente Nicolás Maduro. Segundo a oposição, Gilber Caro foi preso de madrugada enquanto jantava em um restaurante de Caracas. Ele teria sido detido por agentes do Serviço de Inteligência do país. O deputado, que integra o mesmo partido do autodeclarado presidente interino Juan Guaidó, já foi preso anteriormente e passou 1 ano e meio na cadeia. Hoje, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos anunciou novas sanções. Desta vez, contra a juíza que ordenou a prisão do chefe de gabinete de Guaidó no mês passado e contra o ministro das Relações Exteriores venezuelano, Jorge Arreaza. As medidas prevêem um congelamento de ativos e a proibição de transações financeiras com empresas e cidadãos americanos. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã.